esse momento missionário. E nós queríamos orar, vamos orar. Não apareceu o nome da nossa irmã em Cristo, a indiana, mas vamos orar por ela. E não só por ela, por tantos que passam situações semelhantes a ela no mundo afora, gente. Nós não temos ideia da perseguição que acontece nos países chamados muçulmanos, né? Vamos colocar em pé e vamos orar. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos pela salvação que temos em Jesus, pela liberdade que temos no Senhor de nos reunir aqui para celebrar, para adorar, como acabamos de fazer, Senhor. É um alto privilégio, Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Mas aqui, com a liberdade que temos, nós levantamos a nossa voz para orar, para clamar, ó Deus, por todas as pessoas que enfrentam, Senhor Deus, perseguição mundo afora. Aqueles, Senhor Deus, que foram abandonados pela família, desprezados pela família, deserdados pela família, que estão sofrendo agora perseguição física, moral, ó Deus, no relacionamento que quebra quando a pessoa vem para Jesus em países muçulmanos. Nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia dessa nossa irmã, ó Deus, que acabamos de ouvir o testemunho dela, da irmã dela. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão naquele vilarejo, que moram ali, visita, Senhor Deus, ó Deus, renovando as forças, a esperança, a alegria, ó Deus, e que o desejo dela é que outros sejam alcançados. É também o nosso desejo que outros sejam alcançados pelo poder salvador do Senhor. Que o seu reino seja implantado ali, para a glória do teu nome. Nós oramos, Pai, intercedendo, ó Deus, por todos os missionários também que estão nesses países, e dos países espalhados no entorno do mundo. Visita o Senhor Deus, renovando, Senhor Deus, a fé, a esperança, a alegria, e que sintam, Senhor Deus, a presença do Senhor, sintam-se motivados pela obra do Senhor, para que eles possam continuar o ministério que o Senhor confiou a eles. Nós oramos, Pai, agradecidos pela tua bênção sobre cada um de nós, sobre este povo que está lá, que são salvos em Cristo Jesus, e nós sabemos que a tua salvação pode alcançar, ó Deus, os outros perdidos que ali estão. Nós oramos, Pai, agradecidos, pedimos por essa mensagem também. Sê conosco, Pai, usa as nossas vidas, nós precisamos do Senhor, porque entendemos, Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Portanto, Deus, sê conosco e ajuda-nos nesse tempo, é a minha oração, gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Eu já há algum tempo tinha um tema, Deus colocou no meu coração falar sobre um tema. Eu até falei para algumas pessoas, falei para o pastor, acho que falei para o William, para algumas outras pessoas, sobre o tema que Deus colocou no meu coração. Falou assim, a próxima mensagem vai ser essa. E é difícil você trabalhar alguns temas, e esse também não foi difícil, não foi fácil. Mas, graças a Deus, a palavra de Deus está aqui, e nós queremos então estudar com você hoje sobre esse tema, realeza escondida. A realeza escondida do reino invisível. E o texto que nós temos está lá em Lucas 17, versos de 20 a 21, ou versículos 20 e 21. Acho que nós temos aí o texto pode passar. Diz assim a palavra: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Nós queremos então pensar com você sobre esse tema, e o tema, na verdade, vai abordar o reino de Deus, ou o reino dos céus, como Mateus diz. Mateus não fala, né, porque Mateus escrevia para o judeu, e o judeu, ele não repetia, não falava o nome de Deus, né? Então, Mateus apresenta sempre o reino dos céus. E nós queremos então falar sobre essa realeza escondida, esse tesouro que está no nosso coração, que é o reino de Deus. Nós vamos entender no decorrer da mensagem o que é que
esse tema, né, realeza escondida, o que ele vem apresentar para nós? As Escrituras, queridos irmãos, deixam muito claro que os judeus nutriam altas expectativas com relação ao Messias. Eles tinham expectativa e eles estavam esperando há muito tempo, porque os profetas disseram isso, aliás, desde Gênesis, né? Gênesis 3,15 já fala sobre a vinda do Salvador, e eles nutriam então essa expectativa que Jesus iria vir, que o Messias iria vir. Só que essa expectativa deles, na verdade, que Cristo iria vir, que o Messias iria vir, não preencheu naquele momento a expectativa deles. Eles tinham expectativa, e não só eles, mas os judeus também tinham expectativa de não simplesmente um homem, mas um homem da linhagem de Davi, da tribo de Davi, que seria aquele que iria, na verdade, ser o grande vencedor, o grande rei, que faria como Davi fez, conquistas, como Salomão teve um reinado maravilhoso. Eles tinham uma expectativa que Jesus fosse essa pessoa. Eles não esperavam que Jesus fosse apenas um homem qualquer, mas um homem da linhagem de Davi, um rei poderoso, que poderia levá-los a expulsar, naquele momento, o povo de Israel do domínio e do Império Romano. Na verdade, naquele momento em que Jesus nasceu, né, o Império Romano estava ali dominando sobre eles. Mas ao longo da história, antes do nascimento de Jesus, o povo de Israel passou por muitos perrengues, né? Deportação, foi tomado o reino do norte a princípio, depois o reino do sul, e eles tiveram assim muitas situações em que eles ficaram vulneráveis, eles foram dispersos, e eles então estavam esperando esse Messias para restaurar, para trazer a dignidade de volta aos israelitas, aos judeus. Era essa a expectativa deles. Eles então estavam esperando o herdeiro de Davi, que estabelecesse um reino eterno. E eles esperavam que esse Messias, quando viesse, seria um homem com tremenda autoridade, com poder, com influência, para assumir de fato o reinado e destronar os romanos e os inimigos de Israel. Eles estavam esperando a salvação de Israel por meio do Messias. E os discípulos também tinham essa expectativa. O pastor pregou esses dias aí, né, o pastor Alípio, quando veio aqui, falando sobre a vida de Pedro, né, pregando sobre o autocuidado. Ele disse, na verdade, que Pedro, quando negou a Jesus, se afastou de Jesus, para eles, na mente, no coração deles, já foi. A nossa esperança já foi. E ele saiu para pescar, e note-se que quando ele saiu, falou assim, eu vou voltar à pescaria, vou voltar para a minha antiga profissão. O texto sagrado diz que os outros disseram, nós também vamos com você. Porque já era, Jesus morreu. A nossa esperança, a nossa expectativa de um reino terreno já não existia mais. Na verdade, eles estavam aguardando não um Deus, e não um reino como Jesus estabeleceu. Jesus fez a grande revelação aos judeus nessa época, quando respondeu lá no texto sagrado, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, o texto nós lemos, nem dirão ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões dizem assim, o reino de Deus está dentro de vocês. E eles não entenderam isso no primeiro momento. Jesus fez essa grande revelação aos fariseus, que os fariseus indagaram Jesus, e Jesus então respondeu, olha, o meu reino não é desse mundo. Certamente, queridos, essa resposta de Jesus aos fariseus
trouxe grande frustração para eles e para os discípulos que estavam aguardando então a restauração de Israel. Nós queremos falar com você nesta manhã sobre esse reino invisível, esse reino transcendente, esse reino que Jesus estabeleceu aqui. E nós queremos aprender nessa manhã e falar nessa manhã a você que esse reino que Jesus estabeleceu, ele transcende o visível, ele vai além daquilo que nós podemos ver. Ou seja, nós vamos falar daquilo que nós não vemos aparentemente, mas que apresenta resultados transformadores. Nós queremos destacar que é preciso descobrir a nobreza escondida que reside em cada crente. Porque ele diz assim, o reino de Deus está em você. Está entre vós. O reino de Deus está onde, gente? Aqui dentro. Aqui dentro. Quando falamos de reino, nossa tendência é de buscarmos o reino de Deus em lugares, em formas visíveis. Pensamos até em grandes eventos, em milagres, aqueles milagres espetaculares, e na verdade também em lugares sagrados. Eu acabei fazendo algumas imagens, alguns slides aí, pode passar para nós. Na verdade, assim, nós buscamos um reino, mas esse reino, ele apresenta uma realidade interior. O reino de Deus não é um lugar onde vamos, mas um estado de ser. É a experiência de ter Deus presente em nossas vidas, guiando os nossos passos, transformando os nossos corações. Vai além da aparência, pode passar aí. Vai além da aparência. O reino de Deus não se manifesta com pompa e circunstâncias. Ele se revela em atos de amor, de compaixão e de justiça. É encontrado em comunidades que vivem em harmonia e em indivíduos que buscam a santidade. É aí que você vai encontrar o reino de Deus, o reino dos céus. Este reino, pode passar o próximo aí, tem a garantia da presença de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, habitar em nós. E essa presença divina em nós garante o reino de Deus operando em nossas vidas. Ele está operando em nós. Pode passar o outro. Um reino crescente. O reino de Deus está se expandindo constantemente. Através da multiplicação das células. Através de pessoas que recebem Jesus, que vêm para Jesus. E esse reino vai então crescendo. Não é um reino aparente, mas é um reino que está dentro de mim, dentro de você, dentro de todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Pode passar o próximo aí. O reino de Deus é uma realidade invisível aos olhos do mundo, mas muito real para aqueles que creem. Ao buscarmos a Deus, e quando vivemos os princípios de Deus, esse reino ele vai se manifestando de maneira pessoal, particular. E as pessoas então começam a ver alguma mudança na nossa vida. É o reino de Deus, é a vontade de Deus, é os valores de Deus que estão presentes em nós, que vão aparecendo para as pessoas. Então eu queria primeiro o destaque da mensagem dessa manhã, eu queria dizer, pode passar para nós, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus entre os homens. Lá em Mateus 4,17, ele diz assim, olha, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A pregação de Jesus era fundamentalmente o anúncio do início do reino de Deus. As suas exortações, a sua palavra, as suas profecias, até as bem-aventuranças eram centradas e direcionadas anunciando o reino de Deus. E isso foi feito ao longo dos evangelhos. Na verdade, Jesus explicava o reino, comparava o reino,
anunciava o reino e os valores enquanto ele esteve entre os seus discípulos, enquanto ele esteve com os seus. É interessante notar, queridos, que no Novo Testamento, a expressão reino de Deus aparece 122 vezes. Tem importância ou não falar sobre o reino de Deus? 122 vezes. E Jesus, só Jesus, repetiu 90 vezes essa expressão. 90 vezes. Como nós dissemos, o reino de Deus é o reino invisível. Mas Jesus, ele cita aqui, e tem alguns versículos que eu vou dizer para vocês aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. E tem muitos outros textos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala muito sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E aqui não há divisão não, viu? O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Tá? É que Mateus preferiu usar a expressão reino dos céus em vez de usar a expressão reino de Deus. E ele tinha os motivos dele, para alcançar o povo judeu. Mas o capítulo 13 de Mateus, talvez seja o melhor e maior exemplo de parábolas para trazer clareza à natureza do reino de Deus ou do reinado de Deus. Nesse capítulo 13, Jesus apresenta 7 parábolas do reino. E essas parábolas, quando você para estudar, e nós podíamos pregar uma parábola aqui de cada vez, ela tem preciosidades e ensinos profundos demais. Jesus então apresenta a parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e do fermento, a parábola do tesouro escondido no campo e a parábola de grande valor. E também a parábola da rede lançada ao mar. 7 parábolas em apenas um capítulo. As parábolas contadas por Jesus parecem trazer a presença viva do reino de Deus para nós. Traz ensinamentos práticos para nós. Jesus também coloca para nós quais são as condições básicas para fazer parte do reino, para entrar no reino. E ele responde isso lá em Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar, a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. A forma como temos para alcançar o reino dos céus é através do arrependimento. Se arrepende quem reconhece que não se basta a si mesmo, se arrepende quem reconhece que precisa de um Salvador, arrependimento é para aqueles que reconhecem o seu pecado, que está longe, que está perdido, sem salvação, então ele reconhece. E esse reconhecimento, quando você reconhece, então você se arrepende. Jesus está dizendo assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas também, um requisito para fazer parte do reino dos céus é o novo nascimento. E ele então, quando senta ali com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai dizer, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Eu vejo o reino de Deus na vida do Ney. Eu vejo na vida da Andréia, do Ednei, da Mari. Eu vejo o reino de Deus na vida de vocês. Mas o mundo, eles não têm essa clareza de enxergar o reino de Deus em nós. Ele não tem essa clareza. Então Jesus disse para Nicodemos, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Creio que essa revelação é o ponto central do Evangelho. É o ponto crucial da mensagem de Jesus, que decidiu tomar e tornar um povo exclusivamente seu. Gente, eles viviam num tempo ali de opressão. O povo de Israel vivenciou o Império Babilônico, o Império Medo-Persa,
o Império Grego e estavam vivendo agora o Império Romano. Eles tinham ideia do que era o império, a opulência, a violência, o poder esmagador, a maneira como eles tinham de arrancar o dinheiro, tomar as propriedades. Eles sabiam o que era o reino. Quando o reino chegava e era estabelecido, eles tinham noção do que ia acontecer, ou não? E Jesus então diz assim: agora é chegado a vocês o reino dos céus. Eu fico imaginando que nessa expressão de Jesus ele quer dizer assim: olha, eu trouxe para vocês o jeito que se vive no céu. A maneira que se vive no céu. A maneira que se respeita no céu. A maneira que se ama no céu. A maneira que se lida no céu, com autoridade e com poder. De amor, de graça, de misericórdia, de bondade, de justiça. Eu estou implementando o jeito que vive no céu. Eu estou mostrando para vocês como se vive no céu, e eu quero implantar não um reino físico aparente, mas um reino no coração de cada um de vocês. E esse reino que habita em mim e em você é de uma nobreza, porque o rei Jesus é quem implantou. É de uma realeza, porque é ele que implantou em nós. Vale pensar o seguinte, queridos irmãos, que a maneira como eles viviam, né, oprimidos, Jesus então vem trazer esse reino, querendo fazer assim: olha, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou implantar o reino em vocês, porque eu quero formar um povo que se chama meu. Na verdade, Deus já tinha essa intenção já lá no Velho Testamento, com o povo de Israel, com os hebreus. Mas eles não entenderam, não valorizaram. Então Jesus vem agora dizendo assim: eu vou implantar o reino aqui na mente e no coração daqueles que decidirem me seguir. Eles serão meus seguidores, eles serão aqueles que vão... E tem um texto que diz isso, que é lindo demais, Tito 2, versículo 14. Foi ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele. Um povo que pertence somente a ele. Sabe o que significa isso, irmãos? Que ele está formando um povo de todas as gerações, para que nós possamos um dia na eternidade viver com ele. E ele já está antecipando aqui para que esse povo que está sendo alcançado, onde está sendo implantado o reino, esse povo já tenha contato, já começa a vislumbrar, desfrutar e experimentar do reino sempiterno. Vê que coisa linda! O que você vive hoje de transformação, de presença de Deus, de amor, de mudança de mente, de mudança de comportamento, de mudança de caráter, isso Deus está fazendo aqui, porque Ele diz assim: ó, esse povo que eu estou preparando, eles vão morar comigo, e eu não quero deixar eles para chegar... Não, como é que é o céu? Você já vive um pedaço do céu aqui, amém, queridos? Na sua vida, na sua casa, na minha casa é um pedaço do céu, glória a Deus por isso. Porque Ele está implantando esse reino, e nós vivemos esse ambiente, nessa esfera, para que na eternidade nós já experimentamos um pouquinho. É muito pouco, é muito pequeno, porque nós não damos muita vazão para que esse reino seja implantado efetivamente. Mas quando o reino for efetivamente implantado, e nós estaremos lá com o Senhor para todo sempre, nós vamos ver a essência, a beleza, a glória e a majestade desse reino. Eu esperei vocês dizerem amém. Porque é a esperança da glória. Ele começou aqui agora, mas ele nos transporta para uma outra esfera, para um outro momento. Segundo, Jesus apresenta os valores do reino dos céus, ou do reino de Deus. Eu vou falar aqui muito do reino dos céus, reino de Deus. Entenda que é a mesma coisa. Mateus 13, 44. Então Jesus apresenta valores do reino dos céus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele ponto.
aquele campo. Na verdade, eu queria mudar a mensagem para pregar sobre esse texto aqui, porque é lindo demais. Está dizendo assim que ele vende tudo, que ele entende que é tão valoroso, que é tão especial. Olha, nada mais tem valor senão o reino. Nada mais tem valor senão estar com o rei. Nada mais tem valor, porque isso é precioso demais, é valioso demais. Quando você passa a perceber Jesus, que Jesus está, que você está debaixo do comando de Jesus, a coisa começa a mudar aqui dentro. Quando você fala assim, não, olha, eu estou sob a orientação de Jesus. Jesus me dirige, Jesus me guia, Jesus é tudo para mim. Eu vivo, eu respiro, eu deito, eu durmo, eu acordo, pensando no reino, pensando nas coisas do reino, me envolvendo com o reino. Sabe, você já viu placas por aí no comércio dizendo assim, sob nova direção? Já viu? É exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Depois que recebemos Jesus, nosso Senhor e Salvador, trabalhando conosco, nos convertendo, mudando o nosso coração, Deus botou uma placa aqui dentro. Gerê, sob nova direção. Sob nova direção. Seus pensamentos, seus valores já não são mais os mesmos. A sua direção de vida já não é mais a mesma. Porque agora você pertence ao Senhor. Você é dele, então ele está dizendo assim, sob nova direção. Estamos debaixo do governo de Cristo. Ele dirige a nossa vida. Ele é o dono da minha vida, ele é o dono da sua vida. A despeito de você entender ou não. Porque muitas vezes nós recebemos Jesus e ele é só o nosso Salvador, glória a Deus. Mas ele quer ser o Senhor da nossa vida. Ele quer tomar o trono do nosso coração. Ele quer entrar em áreas da nossa vida que nós nunca permitimos. E aí nós falamos, Senhor, entra aqui, ó. Tem coisas aqui que precisa ser mudada, ser transformada. Entra, faz a mudança que o Senhor quer. Quantas coisas na nossa vida não vai bem, porque nós não entregamos a nossa vida inteira ao Senhor. Nós entregamos como Salvador. Ele é Salvador, Ele me salvou, amém. Mas e o senhorio dele? Onde é que ele está como Senhor da sua vida? Ele dirige a sua vida, ele guia os seus passos, os seus negócios, os seus pensamentos, o seu casamento. Ele está dirigindo. Ao estudar essa mensagem, e eu li um bocado para estudar ela, li bastante mesmo, eu tive indicação de um comentarista de um livro de Donald Krabel. E o livro do Donald Krabel, eu até comprei essa semana, segunda-feira eu comprei, chegou o texto, eu não li todo, porque eram 400 páginas, não deu para ler tudo. Mas eu li muitas páginas, quase 100 páginas, folheei alguns tópicos, né? E o título, o livro tem o título, se você quiser comprar, é muito joia. O Reino de Ponta Cabeça, é o título do livro. E Donald Krabel fala de um reino invertido. Ele diz que o tema central do ministério de Jesus é o reino de Deus. Mateus chama do reino dos céus. Essa ideia-chave que amarra toda a mensagem do reino de Deus. E que permeia o ministério de Jesus. Ele veio para implementar o reino dele, para estabelecer o reino dele aqui na terra. Essa é a essência do coração de Jesus. E a própria essência do seu ensino. O que Jesus quis dizer quando anunciou a vinda do reino de Deus? Os judeus e os discípulos, como já dissemos, esperavam um reino político que iria proteger, que iria preservar a fé judaica ao longo dos séculos. Era isso que eles esperavam. Donald Krabel, ele diz que aponta para um estilo de vida invertido de ponta cabeça, que desafia a ordem social predominante. Jesus desafiou antigos padrões da sociedade na Palestina e continua desafiando os padrões dos nossos dias. Esse é o princípio do reino. Ainda o Donald, ele fala que o reino de Deus significa o reino ou domínio dinâmico de Deus. O reino envolve as intenções de Deus e a autoridade de Deus. O poder de governo não se refere a um território local e específico, algo estático. Não, não. Ele é dinâmico.
sempre vindo e espalhando e crescendo. Esse é o reino de Deus. O reino não aponta para um lugar, mas para as atividades do governo de Deus. Não é o reino, na verdade, assim, achei até um trocadilho isso. Não é o reino no céu, mas é o reino do céu implantado em mim e em você. O reino que prospera aqui e agora. Nós não temos ideia, queridos irmãos, do que Deus está fazendo no mundo. Nós não temos ideia do que Deus está fazendo em muitas igrejas. Nós fomos aí, há uns 2, 3 meses atrás, fomos lá na Central de Belo Horizonte. Nós vimos testemunhos lá, de um pastor lá de Betim, que saiu para tomar conta de uma igreja pequena de 8, 9 membros, e quando chegou lá para tomar conta, a igreja disse assim, olha, nós não queremos o senhor aqui. Ele começou as células com crianças, na praça, e hoje tem lá uma grande igreja. Do que Deus está fazendo na Índia, por exemplo, nós vimos esse testemunho, mas nós temos relatos e testemunho da obra de Deus, do reino de Deus crescendo no entorno do mundo. Nós vimos o testemunho do pastor, do Peru, que foi lá trazer que compraram lá um estádio, é do Peru ele, é um peruano. Compraram um estádio, lá reúne mais de 20 mil pessoas. Igreja que vive em células, Deus fazendo, Deus operando, Deus salvando, Deus libertando. Porque o reino de Deus é crescente, ele vai crescendo e nós vamos espalhando o reino de Deus através da nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco na mensagem. Nós podemos perceber os valores do reino em várias passagens bíblicas, mas como a do Sermão do Monte, que Jesus mostrou de forma tão eloquente, que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Se tem uma passagem, um texto que nós olhamos assim para as Escrituras e vemos que realmente é a pirâmide invertida. No Sermão do Monte ele apresenta o reino dos céus. Feliz é aquele que nada ostenta diante de Deus e ainda chora pelos seus pecados. Feliz é aquele que abre mão dos seus direitos em vez de de oprimir o fraco para reivindicar os direitos que não tem. Feliz é o que ama e pratica a justiça, e não aquele que usa a lei para tirar vantagens próprias. Feliz é aquele que busca a santidade, e não aquele que vive na prática do pecado. Ele vai discorrendo no livro de Mateus, do capítulo ali 6, quando fala sobre as bem-aventuranças. Se no reino de Deus, se no reino do mundo, o forte prevalece sobre o fraco, e o poder da vingança esmaga até inocentes, no reino de Deus o perdão é maior do que a vingança, e que busca a reconciliação é melhor do que a vitória num tribunal. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas. São lições assim preciosas das bem-aventuranças. No reino de Deus, até mesmo as motivações do coração são contadas. Odiar alguém e matá-lo no coração, odiar alguém é matá-lo no coração. Olhar para uma mulher com intenção impura é adulterar com ela. Quantos valores, quantos princípios Deus coloca ali para nós. Quantos valores do reino que parece ser um reino de ponta cabeça. Que no mundo não é assim, é completamente inverso do que Jesus ensina nos evangelhos, na sua mensagem. Na ética do mundo, a espiritualidade é uma encenação, é uma vaidade. Os homens são aplaudidos por aquilo que aparentam ser e não pelo que são de fato. No reino de Deus, a espiritualidade verdadeira não busca holofotes nem aplausos de homens, porque visa exclusivamente agradar a Deus, que tudo vê em segredo e a todos sonda. No reino de Deus, o indivíduo é rigoroso para tratar com os seus próprios pecados, mas é compassivo para lidar com o pecado do próximo. São valores do reino que são estabelecidos. Terceiro, somos desafiados por Jesus para viver como súditos do reino. Nós somos desafiados. Colossenses 1,10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus.
Quando Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus é chegado, o reino dos céus ou o reino de Deus, ele está dizendo, o reino de Deus tem uma cultura peculiar, que é muito diferente da cultura do mundo. Por exemplo, no mundo, a cultura do mundo valoriza o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo, a avareza e a idolatria. No reino de Deus valoriza-se o amor, o altruísmo, a justiça, a verdade, a fidelidade. As coisas espirituais, queridos, são eternas. Eu disse aqui e vou repetir, nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais vivendo experiências humanas. O reino de Deus valoriza o amor, o altruísmo, e a justiça, e a verdade, e a fidelidade. Na verdade, no mundo, a pessoa pode sobrepor-se e aparecer mais do que a outra, para levar vantagem em tudo sobre o seu semelhante. No reino de Deus, os súditos do rei são orientados a nada fazer por contenda e por vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. No mundo, as pessoas amam a quem os ama. No reino de Deus, as pessoas recebem graça para amar até os inimigos. Vê os contrapontos aí? É um reino de ponta cabeça. Para viver como cidadão do reino dos céus, não basta confessar a Cristo e ser membro de uma igreja. É necessário falar a linguagem de Deus, entender a linguagem de Deus, viver de acordo com as leis e os valores de Deus. É o reino espiritual e eterno. Eu quero, assim, pensar rapidamente aqui no Salmo 15, que diz assim, quem é que vai habitar com o Senhor? Quem é que vai habitar com o Senhor e viver no reino eterno? E ele coloca assim, pelo menos 4 princípios aqui, 4 valores, que eu queria pensar com vocês. Ó, Salmo 15, de 1 a 3, olha. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Note esse Salmo 15 aqui. Quem é que vai habitar no reino? Quem é que vai morar com Deus? O salmista dá uma resposta aqui, sabe, sob uma perspectiva lá do Velho Testamento, mas preciosa e valorosa, e Deus não mudou isso? Com certeza. Na verdade, para viver como súdito do reino, nós precisamos simplesmente ser completamente íntegros. Íntegro significa inteiro, sem fracionar, inteiro. Integridade significa harmonia com Deus, porque ninguém é completo se não estiver em harmonia com o seu Criador. Integridade é a excelência do caráter espiritual, que expande para todas as áreas da vida, e que só pode ser adquirida por conta da obra que Deus faz no meu coração e no seu coração. Por isso que o cidadão do reino dos céus anda na contramão do mundo. Enquanto os valores desse mundo nos ensinam a ser desonestos, corruptos, mentirosos, enganadores, os valores do reino dos céus estão alicerçados na integridade. Também o texto fala aqui, aquele que pratica a justiça. O cidadão do reino dos céus pratica a justiça porque ama a misericórdia e sabe que Deus tem o prazer naqueles que praticam o que é justo. Praticar o que é justo é repartir, é dividir, é dar o que temos para aqueles outros, para que os outros tenham como a gente. É a manifestação de amor sem merecimento, é ajudar sem esperar o retorno. É o reconhecimento que tudo que temos, tudo que somos, não provém de nós, das nossas forças, da nossa inteligência, do nosso saber, mas tudo vem do Senhor. Se há alguma coisa boa, meu irmão, em você, e eu sei que tem coisas boas, não vem de você mesmo, vem do Senhor. E eu costumo dizer, se tirar alguma coisa, se tirar Jesus da vida do joelheiro, não sobra nada. Não sobra nada de nós, irmãos.
Só a vaidade, presunção, orgulho, porque tudo que temos, que somos, vem do Senhor. Ele nos fez, Ele nos formou, e Ele vai agregando, acrescentando na nossa vida. Então, aquele que vai habitar com o Senhor, aquele que pratica a justiça, para viver como cidadão do céu, também o texto lá de Salmo 15 fala, aquele que sempre fala a verdade, aquele que de coração fala a verdade. Hoje, irmãos, vivemos num mundo de mentiras, né? Estamos cheios de mentiras de todos os lados, né? As propagandas mentem, você acredita tudo que é falado na propaganda, né? Hollywood mente, as novelas mentem, a internet mente, mas aquele que anda com o Senhor, que serve o Senhor, precisa andar na verdade e falar a verdade. Ele está ligado à fonte da verdade. Por isso ele não pode viver em mentira e nem falar a mentira. Ele crê na verdade. Ele não anda mentindo, ele não anda enganando, porque ele recebeu da fonte da verdade preceitos e valores. E a Bíblia diz, aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Porque os valores do reino, eles entraram aqui e começam a fazer mudança na nossa vida. Para viver como cidadão do céu, use suas palavras para abençoar. O texto lá, o versículo 2 diz assim, aquele que não usa a língua para difamar. O verdadeiro cidadão do reino dos céus usa as suas palavras para abençoar as pessoas. O que sai da sua boca produz alegria, produz esperança, encorajamento, motivação, paz. Mas você já encontrou aquela pessoa amarga, que reclama, que só fala mal? Precisa realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor para mudar. Porque aquele que vive como cidadão do reino, ele usa a palavra para abençoar. O verdadeiro cidadão do reino dos céus não fala mal do seu próximo, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quando alguém começa a falar de alguém para você, de um irmão, de uma pessoa, fala assim, olha, essa não é a pessoa que eu conheço não. E melhor dizendo, em vez de você falar para mim, se você tem alguma coisa para corrigir, que você nota alguma situação que ele precisa melhorar, diga para ele, vá dizer a ele. Tiago escreve, irmãos, tem uma passagem muito interessante, Tiago capítulo 3, diz lá assim, olha, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, vocês não podem ser assim. Tiago escrevendo essa carta aos irmãos lá, porque vira e mexe, uma ou outra situação acontece na nossa vida e nós precisamos voltar para os valores do reino e dizer, Senhor, o que está errado aqui? Eu preciso me corrigir rota. É interessante o salmista ele sempre fala assim, Senhor, converta-me e converter-me-ei. Meu irmão, você é convertido? Amém? Mas tem muitas coisas na sua vida que você precisa ser convertido ainda. Saiba disso. Coisas que talvez você nem saiba. Você nem identificou, nem percebeu que você precisa passar por essa conversão, por essa mudança. E Deus quer fazer isso. O verdadeiro cidadão dos céus precisa tomar muito cuidado para não pecar com as suas palavras. A sua língua deve ser instrumento de vida e não de morte. 1 de Pedro 3,10 diz assim, pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quarto e último ponto. Semear é o grande desafio de Jesus para os seus súditos. Semear é o grande desafio de Jesus para os seus súditos. E aí nós temos o texto de Mateus 13, versículos 3 e 4. Que diz assim, gente, deixa eu inaugurar aqui minha caneca que você viu aqui, ó. PR Jeremias, que show, hein?
E aqui o símbolo da Ibaboré, ó. Maravilha, hein? Bênção demais. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Obrigado pela água e pelo copo que eu acabei de ganhar. Muito bem. Então vamos lá. O texto diz assim, olha. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era produtiva. Como súditos do reino, temos um tesouro escondido, queridos. Você entende isso? Tem um tesouro aí? Você tem um tesouro? Você faz parte do reino. Você é súdito do rei. Tem um tesouro escondido. E esse tesouro, ele precisa ser revelado. E Jesus está chamando eu e você para que nós semeemos, para que nós plantemos, tá? Como súditos do reino, nós temos um tesouro escondido dentro dos nossos corações. Na verdade, temos um tesouro escondido do reino invisível, que as pessoas não veem, que não está em Brasília, não está no Rio, não está em Nova York, não está em Frankfurt, não está na Holanda, não está na França. Não, o reino de Deus está dentro de mim e de você. E glória a Deus por isso. Esse reino invisível, ele precisa se tornar visível. Não para que você estabeleça, então, um lugar onde aqui será o reino de Deus, não. Para que o reino de Deus seja conhecido das pessoas que estão no seu entorno, que estão à sua volta. 2 Coríntios 4:7 diz assim, porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Tome. Tem um tesouro? Não se vanglorie desse tesouro. Anuncie esse tesouro. Não traga reconhecimento para você mesmo. Deixa que o Senhor te honre. Deixa que o Senhor te coloque num lugar de honra. Mas o texto está dizendo assim, que na verdade aqui, olha, temos um tesouro espiritual. Ah, meus irmãos, existe uma realeza dentro de você, um tesouro espiritual, invisível, mas que ele vai se tornando visível na medida das minhas práticas, da minha andança, da minha fala, do meu comportamento, do meu agir, do anúncio que eu falo sobre aquilo que Jesus tem feito na minha vida. Como aprendemos, o reino de Deus não é um lugar, mas é uma experiência de ter Deus presente em nossas vidas. Isso é o reino de Deus, guiando os nossos passos, transformando os nossos corações. O reino de Deus vai além do visível. Por esse motivo, o reino precisa ser anunciado em todos os lugares possíveis, em os 4 cantos da terra. À beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e em terra boa. A parábola é muito conhecida por todos. No entanto, nós nem sempre prestamos atenção no elemento que o semeador tem nas mãos a semente. Ei, você entendeu? Que você é semeador e você tem a semente? A semente está na tua mão. E nós precisamos semear abundantemente. Não importa se vai cair em terreno pedregoso, não importa se ela vai cair num terreno improdutivo, você tem a semente, e cabe a mim, a você, fazer o quê? Semear. Ele tem em suas mãos a abundância de sementes, que é de até se espantar. É por isso que à primeira vista ele não se preocupa com o desperdício, de jogá-las em lugares para que nós olhemos, e olha, ele está jogando a semente, e para nós, assim, talvez seja um desperdício. Não. O texto está dizendo assim, que o semeador saiu a semear, e ele espalhou a semente. Nós estamos preocupados em semear, aonde semear, como vou semear. Você é detentor da semente, porque o reino de Deus habita em você. Deus habita em você, e você é semeador, e Ele está chamando eu e você, né, para semear. Esse é o grande desafio de Deus para os seus súditos. Os lugares nos quais o semeador joga sementes
também são insólitos. À beira do caminho, a semente cai e é comida pelas aves. Por meio de espinhos, a semente é sufocada. Por meio de pedregulhos, ela não consegue sobreviver por causa do calor. Mas sabemos, queridos, que existe semente, somente um lugar em que a semente pode produzir fruto com abundância. É a terra boa. Mas você não sabe qual é a terra boa. Por isso, cabe a mim e a você fazer o quê? Semear a semente. Para que onde ela cair, se encontrar a terra boa, ela possa produzir frutos. É em terra boa. É ali que ela dá frutos. E o texto diz assim, na ordem de 100, de 60 e 30 por cada grão lançado na terra. Ô Jesus, como é que está a tua semeadura e tua colheita, meu irmão? Note bem que a semente é maravilhosa. A terra que talvez não seja lá essas coisas. Mas a semente é poderosa. E ele falou assim, olha, que uma semente vai produzir 100, 50, 30, vai produzir. Vai produzir. Ele é um semeador que não economiza palavras, mas age em vista da missão que recebeu. Eu sou um semeador, você é um semeador, e nós precisamos semear a palavra. Ou você quer que o reino fique só com você? Você recebeu, você pertence ao reino, e agora o restante, eu não estou me importando muito não com o destino deles. A semente é boa, a semente é a palavra de Deus, e ela tem sua força. E ela germina onde ela cai. Na verdade, de um lado nós somos semeadores, mas por outro lado também nós somos aqueles que recebem a semente, mas aqueles que lançam a semente. E eu quero terminar essa mensagem fazendo alguns desafios para você nessa manhã. Para que você entenda a realeza escondida dentro de você. Você entendeu o tema da mensagem? Existe uma realeza. Você faz parte da família real. Aliás, tem um texto que eu nem marquei aqui, o texto diz assim, que na verdade nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? Para proclamar as virtudes. Note bem, o texto vem à minha mente agora, o Espírito Santo faz lembrar. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as boas novas. Você faz parte desse sacerdócio real, você é sacerdote real, você é embaixador do Senhor. E eu quero fazer aqui uns desafios nessa manhã, para aqueles que ainda não fazem parte do reino, para aqueles que ainda não se arrependeram, para aqueles que ainda não nasceram de novo. O rei desse reino está aqui hoje. Ele está te convidando para você fazer parte desse reino, por meio do arrependimento, da confissão dos seus pecados, a sua entrega ao Senhor, o novo nascimento que Nicodemos não entendeu. Como é que um homem velho pode nascer de novo? É possível você nascer de novo, no seu entendimento, no seu coração, e você fala, meu Deus, como eu era cego, agora eu percebi, porque há um mundo diferente, há conceitos e valores diferentes do reino de Deus e do reino das trevas, do reino deste mundo. Há conceitos diferentes, e eu quero viver nesse ambiente, nessa esfera de amor, nessa esfera de perdão, nessa esfera onde nós podemos agir conforme o coração de Deus, porque os valores do reino, os valores de Deus, os ensinamentos de Deus, eles suplantam os ensinamentos do mundo, porque o mundo é destruição, as obras da carne são manifestas. Gritaria, contenda, confusão, orgia. Mas o Espírito de Deus está presente aqui nesta manhã, querendo alcançar você. Se você ainda não faz parte desse reino, você está sendo convidado hoje para se arrepender e nascer de novo. Deus tem planos para a sua vida, para dirigir a sua vida. Ele oferece para você o quê? Perdão dos seus pecados. Ele oferece a você escrever o teu nome no livro da vida. Ele oferece a você uma vida de bênção, uma vida abundante. E Ele garante a você a vida eterna. Está posto nesta manhã. Você quer fazer parte desse reino? Vou pedir para que a igreja abaixe a cabeça e feche os olhos. Eu quero fazer um apelo nessa manhã.
Você que ainda não faz parte desse reino, se o seu nome não está escrito no livro da vida, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você não tem certeza que você vai morar com o Senhor nesse reino sempre eterno, na presença de Deus, na presença de todos aqueles que já partiram com o Senhor, na presença dos anjos, serafins, querubins, esta manhã é manhã de salvação. Alguém quer se render a Jesus nesta manhã? Levante sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui no nosso meio que quer se render ao Senhor e dizer assim, eu quero nascer de novo, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver para a glória do Senhor. Há alguém? Há alguém nessa manhã? Levante sua mão, eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante do Senhor. Mas eu quero também fazer um outro desafio nessa manhã. Amém. Louvado seja Deus. Quero fazer um outro desafio. Você tem andado de modo digno de pertencer a esse reino? A palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3, diz assim: como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam isso com todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E a pergunta nessa manhã é essa: você tem andado de modo digno de pertencer a esse reino? Você é um súdito que se alegra com o seu rei? Você tem sido se achado digno, ou você tem sido uma vergonha? Você se envergonhou na medida que você ouviu os relatos, os textos bíblicos, assim, Deus, eu quero ser um seguidor, eu quero ser um súdito, ó Deus, que ande na altura, eu quero ser um súdito que ande, Senhor Deus, na Tua presença, que eu ande de maneira digna de ser chamado súdito, de maneira digna de ser chamado Teu filho. Eu quero fazer esse desafio para você nessa manhã. E eu vou pedir para que você, que ouviu a palavra e foi desafiado por ela nessa manhã, se você falar assim, Senhor, eu quero viver de maneira diferente. Eu tenho um tesouro escondido aqui, eu tenho uma realeza dentro do meu coração, do reino invisível. Eu quero viver para a glória do Teu nome, eu quero corrigir a rota, eu quero corrigir minha postura, eu quero andar na Tua presença. Eu vou pedir para que se coloque de pé, eu quero orar por você. Se você ouviu a palavra e a palavra tocou no seu coração, eu quero fazer esse desafio a você nesta manhã. Senhor, eu quero andar de maneira digna. O Senhor é rei, o Senhor habita no meu coração, o Senhor é Senhor da minha vida. Mas eu tenho áreas na minha vida que eu preciso da correção do Senhor, da correção de rota. Eu preciso do Senhor. Mas um terceiro pedido, um terceiro desafio dizendo aqui, melhor dizendo, você é um semeador? Ou você é daqueles que quer comer só a semente? Queridos, sabemos que a semente é boa. E Jesus tem em suas mãos uma abundância de sementes, que é para ser lançada e plantada no coração das pessoas. É por isso que nós precisamos semear à vontade. Não precisamos nos preocupar com o desperdício de jogar. Com o desperdício, precisamos semear abundantemente. O Senhor é quem faz a obra, o Senhor é quem conhece as pessoas. Nós temos muitas formas de fazer isso, queridos irmãos. Você tem feito isso? Você tem semeado no seu local de trabalho? Você tem semeado com seus vizinhos, semeado na sua família, com seus amigos? Nossa igreja tem estimulado você a usar ferramentas para semear a palavra de Deus. Através das células, através das casas de paz, através do encontro com Deus, através do evangelismo pessoal, através do discipulado. Nós temos muitas ferramentas. Eu e você não podemos ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Sabe, eu ouvi uma vez uma ilustração e eu vou terminar com ela. Que o Evangelho é como se fosse o pão que é oferecido aos mendigos. Eles recebem o pão, estão famintos, comem do pão, se fartam com o pão e glorificam a Deus que os deu, que os salvou, que os fartou com o pão da vida que é Jesus. Mas sabe, as pessoas estão lá fora, e nós que recebemos o pão, quando mendigos éramos, Ele espera que nós levemos o pão
aos mendigos que estão lá fora, que precisam do pão da vida. Quero orar com você nesta manhã. Eu quero inclusive nesta manhã, não sei se o pastor vai fazer aquela oração de pedidos. O pastor vai fazer? Os irmãos estão em pé, entenderam o desafio. Mas talvez você tenha vindo nessa manhã aqui também com algo no seu coração, que aperta o seu coração, por alguma necessidade, alguma dor, alguma perda, alguma situação que está emperrada na sua vida, ou algo que você almeja alcançar e ganhar, algo que você está planejando e as coisas não acontecem, aquela promoção, aquela situação familiar que precisa ser resolvida, aquela salvação de um ente querido que é muito querido seu, que você quer ver ele fazer parte desse reino. Nós estamos fazendo isso agora. Eu quero desafiar você, que saia do seu lugar, se você tem um pedido específico, que você venha aqui, eu quero orar com você. Se você tem um pedido, se há alguma enfermidade, se há alguma situação difícil que você está enfrentando na sua vida, complicada, sai do teu lugar e vem aqui. E eu vou pedir que você comece a orar. Você comece a colocar a sua vida diante do Senhor, seus pedidos diante do Senhor. E diga: Senhor, visita o meu coração. Eu vim aqui, Deus, num passo de fé. Eu vim aqui confiando e confessando que o Senhor se importa comigo, que o Senhor chora comigo, que o Senhor lamenta comigo, que o Senhor olha para mim, que o Senhor vê as minhas crises, o Senhor vê as minhas dificuldades, o Senhor entende o meu coração, o Senhor entende as minhas dores, o Senhor ouve o meu soluço, o Senhor seca as minhas lágrimas. Eu quero vir na tua presença nessa manhã para apresentar o meu pedido. Enquanto você saiu do seu lugar e veio aqui, você está dando um passo de fé, dizendo assim: eu creio no milagre, eu creio no poder, eu creio na operação poderosa do Senhor. Eu sei que Tu és um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de restauração, um Deus que abre portas, e as portas que Ele abre, querido irmão, ninguém pode fechar. Coloque a sua vida diante do Senhor agora, comece a orar, comece a colocar e expressar diante do Senhor. Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, em primeiro lugar pela Tua palavra. Ela é desafiadora para nós, Senhor. Ela é desafiadora, mas a Tua palavra, Deus, traz tanto ensino, tanta novidade, Senhor Deus, tantas coisas preciosas, lições preciosas e profundas demais, Senhor, que eu, com a minha incapacidade, ou a minha falta de habilidade, talvez eu não saiba transmitir ainda mais, com muito mais profundidade, mas ela é profunda. Que o Senhor complete na mente, no coração e na vida dos meus irmãos aquilo que o Senhor queria trazer para a Tua igreja, Senhor. A igreja é do Senhor, Pai. O Senhor sabe qual a necessidade dela, Senhor. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem há mais de um mês atrás. E o Senhor sabe o porquê que o Senhor colocou no meu coração para trazê-la nessa manhã. Eu só sou o instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Perdoa as falhas, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, que o Senhor complete na vida, na mente, no coração dos meus irmãos a Tua palavra. E aqueles, Senhor Deus, que ouviram, e a mão que levantou-se aqui, tomando decisão ao Teu lado. E os irmãos que se levantaram, dizendo, Senhor, ó Deus, eu não tenho vivido, eu não tenho andado, Senhor Deus, de modo digno. Eu quero andar de modo digno. Eu quero honrar o Rei Jesus. Eu quero honrar o Senhor Jesus. E os irmãos que levantaram também, Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser um semeador da palavra. Eu não quero comer a semente, mas eu quero lançar a semente, para que pessoas se rendam ao Senhor das suas vidas. Visita cada um dos meus irmãos. Visita, Senhor. E esses queridos irmãos e irmãs que vieram aqui, saíram do seu lugar, transitaram pelo corredor e estão aqui, ó Deus, prostrados diante do Senhor, com o coração voltado para o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Eu uno a minha voz com a voz deles para dizer, Senhor, realiza a Tua obra, faz o Teu milagre. E que eles voltem aqui na semana que vem para dizer, Senhor, eu vim aqui para agradecer pelo milagre que eu recebi essa semana. Faz a Tua obra, Senhor. Ó Deus, responde a petição e a oração dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui.
aqueles que estão pedindo por emprego, aqueles que estão pedindo por uma promoção, aqueles que estão pedindo, Senhor Deus, por reconciliação, por quebras de relacionamento, aqueles que estão aqui orando pela família, porque de repente uma situação não esteja muito boa com a esposa, com o esposo ou com os filhos, aqueles que estão passando por uma crise financeira, nós apresentamos cada um dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor, e eles estão aqui nessa manhã como igreja, porque igreja é isso, igreja agradece junto, mas a igreja chora junto, clamando e pedindo. Responde à oração e à petição de cada um deles, de cada um de nós que aqui estamos. Colocamos diante do Senhor, Pai, visita e atende o pedido de cada um dos meus irmãos. Eu quero também nesse momento orar pela Sandy que está aqui, que é candidata a vereadora na nossa cidade. Ó Deus, cubra ela com a Tua bênção. Ó Deus, que o Senhor acompanhe nesses dias que antecedem a eleição. Ó Deus, que ela possa ser bem sucedida, Senhor Deus. Cuide dela, do coração dela, da saúde dela, dos relacionamentos dela, abençoe a sua vida. E cuida, Senhor Deus, para que cada um de nós possamos andar, ó Deus, como súditos do reino. Ó Deus, anunciando essa realeza, essa nobreza que está dentro de nós, que é o Teu reino, que o Senhor implantou em cada um de nós. Eu oro agradecido, Pai, no nome de Jesus, o nosso Salvador.